Telescópio de número 158. Estamos juntos pela 158ª vez. Eu dou as boas-vindas a Lucas Vieira. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E eu dou minha boa noite também a ele, meu amigo de fé, meu irmão camarada Rodrigo Quintan. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos ouvindo aí, valeu. E recebemos como convidado especial, ele que volta ao telescópio, Thiago Mello. Tudo bem, meu amigo? Fala, meus amigos, muito bom estar aqui com vocês. É tão profissional esse podcast, né? Não é igual alguns outros do qual eu faço parte, que a gente é bem amador, né? Muito legal, gostei, profissional. Amador, quem dera, né? O que faz essa impressão para você? Não, sabe, tem uma entrada legal, tem a coisa, sabe, de passar a palavra pro outro. Gostei muito, assim, achei muito chique. Falar pro Cacau pra gente adotar também. Thiago, que é co-host, junto com o Cacau Marques, do podcast Destaque na Mídia, inclusive, que já vi até Pedro Bial apresentando o podcast dele lá, o Fé Pública. A gente tem esse podcast que a gente fala que é o nosso cantinho da internet para trocar ideias sobre sociedade, fé e democracia. Democracia é um grande vetor, assim, do nosso podcast, mas sempre com um olhar evangélico, né? Já que a gente se identifica como dois teólogos evangélicos. Então, é mais ou menos isso, cara. E é um prazer estar com vocês de novo. É muito legal o podcast. Quem não conhece, procure aí Fé Pública. Vai estar linkado aqui no post, mas é um... Não ia falar um colírio para os ouvidos, né? Que a gente pinga no ouvido. É um excelente... É um presente aos nossos ouvidos e olhos, se você gostar de assistir, né? Mas é um presente. O Fé Pública é um grato presente que a gente recebe aí do Cacau e do Thiago. É legal linkar também o programa que o Thiago teve aqui antes, pra gente dizer, conhecer ele antes de ser famoso, entendeu? Verdade, porque ele Vocês ainda conhecem antes de ser famoso. Participou do Telescópio no longínquo ano de 2022. Você lembra o tema? Esse é o constrangimento inicial, Thiago. Uma década quanto marcou a sua vida participar do Telescópio? Você lembra qual foi o tema? Eu não vou nem perguntar o número, porque é sacanagem, mas você lembra sobre o que a gente conversou? Cara, não. Não porque eu não amo vocês, mas eu sou muito ruim de memória. Não foi sobre o livro que você estava lançando, não? Acho que foi, hein? Não foi, cara? Ou foi? Eu acho que foi sobre um tema, assim, mais geral mesmo, não foi? Foi algo muito semelhante até ao que a gente pode chegar na nossa conversa de hoje, muito relacionado, que foi unidade em tempo de divisão. Olha aí, Telescópio cara. Número 123. Foi bem legal. Foi bem legal. E é um programa excelente, uma das melhores capas já feitas pelo Jonathan. E é um programa que eu tenho muito carinho, eu gosto bastante. Voltem lá e escutem Telescópio 123 com o Thiago Mello, unidade em tempo de divisão. Foi um programa bom mesmo, cara, porque foi num tempo bem difícil até. Agora tá fácil, mas naquela época, nossa, como era difícil. A gente superou os nossos problemas. Agora passou, né? Já foi. Graças a Deus tá tudo resolvido. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nas palavras de Jesus, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas, embora aparentemente simples, esses mandamentos parecem não atender a toda a complexidade das nossas relações. Nós somos constantemente desafiados a responder às mais complexas demandas da vida que parecem desafiar a simplicidade do evangelho de forma desleal. Como a nossa fé nos muda e nos move na direção do mundo, como ela se manifesta em nossas relações, em nossas opiniões e em nossas manifestações frente aos desafios da nossa sociedade, e como a nossa fé e ação testemunham o reino de Deus e sua outra forma de viver. Nós vamos conversar hoje sobre isso, muito relacionado, inclusive, com o podcast do Thiago, né, a Fé Pública, que tem exatamente a proposta desse desafio, né, de refletir sobre como a nossa fé se manifesta politicamente, e a esfera política é uma vedete dos nossos tempos, né? Parece que nunca teve tão presente nas nossas vidas essa demanda por um posicionamento político, e nós, como grupo religioso, fazemos parte da esfera política e estamos no debate político constantemente, e a fé evangélica crescendo de forma significativa na nossa sociedade, acaba que o nosso posicionamento ganha ainda mais relevância e ainda mais destaque. Talvez, Thiago, seja legal para a gente começar a conversar, você introduzir, inclusive, os próprios motivadores que levaram você e o Cacau a entender essa necessidade dessa manifestação que vocês fazem através do podcast, e através também, você como acadêmico, através da sua pesquisa, né, e como essa temática está presente na sua vida. Caras, então,
eu e o Cacau, na verdade, foi uma grande coincidência, porque eu compartilhei com ele a ideia de que eu gostaria de fazer um podcast que era um pouco mais ousado do que o que a gente faz, que era uma coisa de, tipo, comentar notícias, que seria mais difícil do ponto de vista das pessoas, né, porque comentar notícias é sempre uma coisa muito quente, na hora do calor mesmo, as coisas podem ser mal interpretadas e tal, e eu também não queria fazer sozinho. Eu não gosto de fazer as coisas sozinho, gosto de fazer as coisas em grupo, em comunidade e tal. Então eu falei pra ele isso, só que a gente não tinha nenhuma ideia de fazer algo juntos. Eu só compartilhei a ideia. E perguntei pra ele se ele conhecia alguém. Claro, esperando que ele respondesse assim, né? Mas ele não fez isso. E aí ele falou que chegou em casa e ficou pensando nisso e que falou, olha, eu acho que eu posso fazer isso com ele, né? Então a gente meio que parou para conversar e decidiu fazer esse podcast. Então essa é a história de como isso surgiu. Agora, o porquê é uma coisa que a gente compartilha, não só eu e o Cacau, mas é que nós que estamos nessa mesa aqui, a gente partilha, que é essa preocupação nossa de fazer com que a fé ela não seja uma coisa somente de cunho privado, né? De que a nossa espiritualidade ela tem implicações na nossa vida pública e de que a vida pública e o debate público pode se beneficiar da fé e pode se beneficiar de como a teologia elabora o elemento da fé, ou os elementos da fé. Então, essa é a motivação básica, né? Agora, para dizer mais um ponto aqui, eu acho que um elemento específico, para não ficar muito abstrato, um elemento específico da fé, que tanto eu e o Cacau, imagino que todos nós aqui, nos baseamos para pensar nessas questões, e aí nós podemos entrar nas questões especificamente daqui a pouco, é, assim, uma visão profética, sabe, da fé cristã. É um elemento assim muito importante para nós, mesmo que é indispensável, que é a ideia de que nós tentamos falar por meio do que a palavra de Deus nos diz, o que Deus quer dizer para hoje, né? De modo crítico, mas sobretudo propositivo. Ou seja, a gente quer criticar, mas a gente também quer propor outros caminhos, né? Até porque é uma fé desconectada desse compromisso com a transformação do mundo, eu nem sei se é uma fé que faz sentido, assim, porque eu não consigo entender. Você talvez cairia numa religiosidade sem sentido, né? Desde, talvez, pela minha criação, desde sempre na igreja, ou pela... Não sei se é comum isso a todas as igrejas, mas nunca eu percebi a igreja com um discurso de desconexão. É sempre assim, de transformar a realidade, né? De ir fazer, às vezes de uma forma proselitista, né? Sim. Vamos lá para fazer para as pessoas virem para a igreja. Talvez esse tenha sido a grande mudança mais recente, assim, de uma fé comprometida com o social sem um compromisso proselitista, mas entendendo que a mudança do mundo em que a gente está é parte fundamental do exercício da fé, independente de ser uma ação evangelística, né? Ou de trazer as pessoas para a igreja. Assim, claro que tem grupos e grupos, né? Sim, Muitos grupos se colocaram numa posição de tipo, tá bom, vamos transformar o mundo, então vamos fazer as coisas ficarem igual tá na Bíblia. Então a gente vai transformar as leis do país em leis que são exatamente ou muito parecidas com as leis que a gente vê no Antigo Testamento. Ou seja, talvez um ativismo assim, um ativismo religioso exacerbado. Por outro lado, você tem, claro, igrejas que são mais pietistas, né? Igrejas que têm uma vontade de experimentar a espiritualidade muito na verticalidade da fé, né? Eu e Deus e tal, minha comunidade de Deus. Então, acho que, claro, eu não vou dizer que existe um equilíbrio entre essas duas coisas, porque eu não acredito nesses equilíbrios, assim, porque a fé vivida ela é muito mais dinâmica do que esses ideais, assim, sabe? Do que tá no extremo, o que tá no extremo e o que tá no meio, né? Não tem nada no meio, mas a gente pode tentar, na nossa vivência, pelo menos ver o que está nos extremos, né? Para a gente poder caminhar rumo ao meio, né? Não necessariamente no meio. Vou fazer uma pergunta aqui, Thiagão, sobre essa questão desse trabalho de observar a fé nesse contexto público e tudo mais. Quando o Miroslav trabalha, por exemplo, a questão da fé pública, ele trabalha a fé pública, a fé cristã, não outros tipos de fé. Sim, e não. Sim, porque, obviamente, é o ponto de partida que ele está escrevendo, e é o nosso ponto de partida aqui, é o nosso ponto de partida, eu e o Cacau, na fé pública. Então, obviamente, é a maneira como nós encontramos os recursos conceituais, teológicos, né, para a gente debater esses temas, aplicar nesses temas do dia a dia. Mas eu diria que essas coisas são mais
amplas. Então, muitas delas são aplicáveis a outras religiões também, sabe? Porque a gente está falando de fé, e fé não necessariamente pode ser cristã, né? Perfeito. No caso, aqui a gente está falando porque parte do nosso ponto de partida aqui, né? De cada um de nós, você, o Cacau, o próprio Miroslav, mas assim, se a gente olha pelo próprio termo, né? A gente pode entender que a reflexão é sobre como colocar aquilo que eu tenho como fé à disposição da sociedade, né? De uma forma. Então, talvez dá para ampliar muito essa dimensão, né? E assim, se permite só fazer um complemento. Para além da fé, é a coisa da teologia, né? Porque a fé pode ser vista como uma coisa, tipo, mais que você vive, né? Então é uma experiência mais subjetiva. Enquanto a teologia, ela tenta ser a conceitualização ou conceituação daquilo que existe na vivência da fé. Então, assim, a teologia, ela tem capacidade de debater no ambiente público, porque ela tem conceito para oferecer. Ela tem conceito para criticar. Agora, a fé, muitas vezes, é aquela questão da vida vivida, né? Então, você não tem exatamente uma formulação da fé. Então, a formulação da fé na religião cristã é feita dentro da teologia, nos seus inúmeros e variados campos. Então, o que a gente tenta fazer é ver o que a teologia pode dizer em relação ao que está acontecendo, para que a teologia participe do debate público, para que ela não seja um conhecimento que está, tipo, alheio ao restante dos outros conhecimentos da sociedade, né? Então, nesse sentido, ela tem vez, ela tem voz. A teologia pode dizer algo. É isso que a gente está tentando, entendeu? Pensar, pelo menos, né? Até pensando numa reflexão, por exemplo, social mesmo, no Novo Testamento, quando Jesus está diante de algumas pessoas que ele relaciona a fé delas com a cura delas, né? Ele fala que a fé delas curou elas, né? Então, essa fé que cura, que fé é essa? Né? Que fé é essa? Uhum. Que fé é essa que está sendo declarada ali? É a fé que a gente fala, a fé salvífica? Ou é a fé de que eu posso ser curado porque esse homem realmente tem alguma coisa diferente? Se eu tocar nele, vai acontecer alguma coisa? Uhum. Eu tenho fé no meu toque, eu tenho fé naquilo que ele pode fazer, eu tenho fé, que tipo de, o que qualifica esse toque de fé e o que qualifica essa fé, esse tipo de fé que está sendo narrado ali, que é capaz de curar, de transformar, mas é diferente do que a gente chama hoje de fé. Eu acho que isso é muito interessante quando você extrapola um pouco essa questão só do que a gente traz do velho paradigma da fé salvífica, né? Uhum. Perfeito. Tipo, até pensando em termos de etimologia, né? A fé no Novo Testamento, pelo menos, do grego ali, tem mais a ver com confiança, né? Aquela coisa de você ter uma confiança tal que você se entrega, né? Então, é aquela confiança que você obtém a partir da sua experiência de relação com Deus, você confia e deposita sua confiança em Deus. Então, acho que nesse sentido ela pode aplicar tanto para salvação, né? No sentido de ter fé para ser salvo, quanto para confiar que aquele Deus pode te curar. E também acreditar que aquilo que você tem como convicção, ela tem implicações para o mundo da vida pública, porque você confia que Deus tem aquilo que é necessário para salvar e curar o mundo, por exemplo. Né? Uma coisa que você falou que eu acho que é importante também, que é bem relacionado ao nosso tempo, é essa participação na vida pública que a rede social possibilita, né? Uma nova forma de participação, que é a moeda da opinião, da manifestação como forma de participação do que está acontecendo na sociedade. Então, a gente tem quase que um compromisso ou uma obrigação de se manifestar e se posicionar absolutamente sobre tudo que acontece no mundo. E é um fenômeno do nosso tempo, porque antes você não tinha essa necessidade. Quem se manifestava ou quem se posicionava eram pessoas muito específicas, né? Geralmente pessoas com alguma proeminência, com algum preparo ou com alguma posição dentro do grupo social. Então, no caso da igreja, o pastor lá ia falar sobre o tema a partir da fé. E hoje, como isso está pulverizado e acessível a todo mundo, a gente tem as mais diferentes e formas de manifestação que ganham relevância, não pela sua condição, né, ou pela sua relevância enquanto preparo daquela pessoa que está opinando, mais o quanto aquela opinião reverbera e ganha popularidade, né, e ganha reconhecimento nessa moeda de troca da rede social que é o engajamento, né. E nessa aí a gente entra como crentes, como grupo
social como uma voz também, né? Dentre várias, e uma voz relevante, né? Agora, como é que a gente, como igreja, a gente consegue ter uma identidade de posicionamento, sendo que a própria igreja é tão plural? Como que a gente consegue, como igreja, dar uma identidade para a nossa manifestação como a manifestação de alguém que faz parte do corpo da igreja, né? Porque nós, como podcast, ou nós como pessoa, por exemplo, a minha rede social, eu foco nisso porque é o que, enfim, é o que eu acho que eu devo fazer. Mas tem gente que não, que é, sei lá, influencer, jogador de futebol, político, que não tem o seu foco da sua manifestação como a manifestação a partir da fé, mas a fé acaba influenciando naquilo que ele se manifesta também. Em toda essa bagunça, né, que é esse compromisso da manifestação e do posicionamento político e social, como que a nossa fé pode ser um parâmetro sólido para que a gente não envergonhe o evangelho, ou para que a gente tenha essas nossas posições e esses nossos posicionamentos alinhados ao evangelho, porque se a gente vê a pluralidade de manifestações, é até difícil de acreditar que pessoas que se manifestam de forma tão antagônica se identifiquem como seguidoras do mesmo Cristo, né? Sim, total. Cara, eu acho sinceramente, não tô falando isso com demagogia nenhuma, que o Rodrigo e o Lucas poderiam responder isso muito melhor do que eu, porque quem tá vivendo o dia a dia da igreja como pastor consegue lidar melhor com esses dilemas, sabe? Eu sou um teólogo, tô lidando com conceitos, ideias, história, e assim, sabe? É muito distante da realidade, eu tenho que me colocar no meu lugar. Agora, o que eu posso dizer, então, a partir desse lugar em que eu estou, é o seguinte, é que, primeiro, a gente precisa ver que existiu uma mudança de dinâmica da política brasileira. Eu tava lendo esses dias atrás um livro que fala sobre a história recente da política do Brasil, que muitos vão dizer que tem um marco inicial em 2013, né, nas jornadas de 2013, em junho, onde tiveram aquelas grandes manifestações de rua que culminaram no impeachment da presidente Dilma e que gerou, enfim, inúmeras outros desdobramentos, né, para a política contemporânea. E ele estava notando que naquela época a rede social ainda mais famosa, apesar de já existir o Facebook, era o Orkut, né? Só que existia uma distância entre aquilo que acontecia na rede social e aquilo que acontecia na vida real. As manifestações e ajuntamentos nas comunidades do Orkut, naquela época, por exemplo, as comunidades do Orkut que, tipo assim, fora PT e tal, eram muito maiores do que aquelas que davam suporte ao PT e ao Lula, né? Tinha uma fora Lula que também era muito maior, tem os números disso, sim, são realmente, 3 vezes mais. Mas isso não reverberava da forma como reverbera hoje, né? Porque hoje, se tá no Trend Topics do Twitter, amanhã pode ter uma manifestação na rua, entendeu? Então, essa distância é muito menor. Então, a arena política, ela não é mais aquela coisa, a arena política é na vida real, mas a vida na digital, ele auxilia, ou é uma coisa à parte, um acessório da vida política. Não, a vida política acontece de forma híbrida. Você tem tanto o presencial quanto o digital acontecendo ao mesmo tempo, e os dois funcionam como ganho de capital político para todos os lados envolvidos. Não é à toa que quando deputados na Câmara dos Deputados vão fazer votações de plenária, por exemplo, o que eles estão fazendo? Estão gravando, né? Estão gravando no celular, porque daqui a pouco ele vai mandar para o cara que vai editar, o cara vai fazer um corte, vai entrar na rede social, e os seguidores, eles vão saber da votação não pelos jornais, mas pelas redes sociais dele. Então perceba que essa mudança faz com que a gente também caia na tentação de entrar nos debates sempre muito quentes, né? Não deu tempo ainda das coisas acontecerem. Elas já estão sendo respondidas antes mesmo de elas terminarem de acontecer. Isso é a dinâmica das redes sociais. Por vezes, é muito bom que a gente se afaste um pouco disso e deixe a coisa acontecer, e depois comente, depois pondere e tal. Mas, por outro lado, tem coisas que, se a gente não falar, elas vão continuar acontecendo. E o problema é, às vezes, também, se a gente não fala, outras pessoas estão falando por a gente também, né? Então você acaba... vão mudar o cenário político, porque as redes sociais hoje mudam cenários políticos, sabe? Sim. Então, e religiosos também, não só políticos. Perfeito, exato. Muda a realidade como um todo, né? Mas, sim, a política, assim, é uma coisa muito importante para nós hoje, que a gente tá muito politizado mesmo. Então, esse debate é isso. Então, assim, e o que a gente vê do lado dos nossos irmãos e irmãs evangélicas é, infelizmente, se entregar para o espírito do tempo, que é essa forma hostil, beligerante, né, e odiosa que as redes sociais nos entregam.
E é preciso, de novo, perceber um outro detalhe, que é uma questão de dinâmica de redes sociais, que me parece que muita gente não entendeu ainda, mas que é um tanto óbvio. A rede social, ela não te cobra para você estar lá, você é o produto dela. Então ela funciona funciona por meio da economia da atenção, ou seja, quanto mais atenção você dispensar lá, mais você vai estar disposto a publicidade, né, a propagandas e tal, e é isso que paga a rede social. E já é dito, isso é um dado, de que notícias de ódio e tal, né, notícias beligerantes, embates fortes, eles geram mais engajamento, portanto te fazem ficar mais tempo na rede. É por isso que você recebe tanta coisa assim, não é porque você segue isso intencionalmente, necessariamente. E por vezes você segue também, mas isso vai ser potencializado por meio desse algoritmo. Então, se a gente cai nessa tentação de entrar nesse espírito do tempo odioso, beligerante, a gente tá se entregando como produto mesmo, sabe? Olha, eu sou o produto, me use, né? É isso que vocês querem, então eu tô aqui de graça, sabe? E eu acho que isso é um problema para nós, que deveríamos ter um certo discernimento, né, uma sabedoria, para usar a palavra bíblica, para lidar com questões atuais. Eu tenho pensado bastante sobre essa questão, né? Principalmente porque ano que vem é o ano de ano eleição. difícil, ano que vem vai ser... E eu tenho pensado muito nisso, né? Como é que a gente consegue não se isentar de trabalhar isso com a igreja, mas ao mesmo tempo trabalhar isso de uma forma saudável, de uma forma que a gente ensine a igreja a pensar e se unir a partir do pensamento e não assumir esse espírito de época que o Thiago falou, né? Que é beligerante, que é do ataque. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que me vem à mente é a gente separar a ideia da fé pública e uma fé que se expressa politicamente daquilo que a gente conhece como política partidária. Isso precisa estar distante. Parece que isso é óbvio, mas na cabeça de boa parte das pessoas não é tão óbvio assim. Então, quando você fala a respeito da fé e da política, uma série de nomes, uma série de imagens, uma série de conceitos, de siglas, já vem à nossa mente, a gente começa a se posicionar assim, muito rapidamente. Eu tenho a impressão de que esse caminho da reflexão da fé na vida pública, ele é feito com muita pressa, ele é feito muito do zero à definição final. E o que eu tenho refletido é que a gente precisa fazer um caminho mais principiológico, menos causalístico, no sentido de identificar o que está acontecendo, identificar uma causa e atacar essa causa e dizer como tem que ser, e mais principiológico no sentido de nós compreendermos a nossa fé, compreendermos a visão de mundo sugerida pelo texto, compreendermos os afetos sugeridos pelo texto, e a gente começar a refletir sobre uma visão de mundo antes que uma causa se manifeste. Exemplo, a gente precisa entregar uma definição clara ou uma ideia clara do princípio de que nós não seguimos mais a lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente, mas nós seguimos a lei do amor e da misericórdia, antes que apareça uma causa que nós precisemos aplicar isso. Porque à medida em que a igreja e os fiéis são municiados dos princípios, o próprio princípio confronta a causa. E quando a gente começa a fazer essas conexões, elas vão ficando um pouco mais evidentes. Eu trabalharia talvez mais pensando nos princípios. Então, por exemplo, a lei do jubileu é uma lei econômica que visa equidade. Eu não preciso necessariamente falar, portanto, vote no X. Não, a equidade é um princípio da minha fé. Então, uma economia que na Bíblia Sagrada manda o sujeito que tem uma plantação de milho deixar os milhos que caem nos arredores, ficar no chão e não colher esses milhos para que as pessoas que têm vulnerabilidade passem pela rua e peguem esses milhos para se alimentar, ela está definindo um princípio de que aquele que não tem precisa comer também, precisa ser alimentado. Quando eu começo a olhar para esses princípios, estabelecer princípios, ensinar princípios, é mais fácil que a atenção das pessoas nesse momento de tanta polarização, ela seja ganha e conectada com esses princípios. Porque hoje, muito dificilmente, a gente vai conseguir chamar a atenção de alguém, trazer uma reflexão bíblica a partir das questões de causalidades. Porque as pessoas já têm muito claro qual caminho que elas querem seguir. Então, quando você vai definindo os princípios, elas concordam, em algum determinado momento, o princípio, ele se torna o profeta da causa que surge. Em que sentido? O próprio princípio denuncia a crença que a pessoa estabelece, a convicção que a pessoa estabelece.
com as causas que vão surgindo. Os princípios precisam ser mais densos. Eu tenho entendido que o nosso papel, pelo menos o meu papel pastoral, não é falar sobre política de forma mais generalizada, mas é falar a respeito dos princípios que definem o meu pensamento, seja familiar, seja pessoal, seja social. Essa fé que vai desdobrando, né? E ela vai ganhando esses contornos públicos com mais naturalidade. Eu não sei se eu sou tão otimista, Lucas. Assim, eu concordo com você, cara. Concordo com você. Eu acho que Sim. esse é o caminho. Eu acho que não tem um outro caminho na pastoral pra gente ir. Mas eu não sei se eu sou tão otimista em relação a que o princípio vai se tornar um profeta na pessoa. Porque eu não vi isso acontecer diante de anos que a gente aprendeu que crente era pacificador, que a gente tinha que dar a outra face, que a gente não era o povo da guerra, que a gente... Assim, pode ser, tô aqui pensando no que você tá falando, tá, Lucas? Refletindo e falando, né? Pode ser que a gente não tenha se aprofundado tanto nos princípios. Talvez eles tenham ficado muito na superfície e não tenha essa coisa da fé pública, ela não tenha provocado a gente, né, para jogar os princípios na rua, né? A gente ficou muito na esfera do abstrato ali, da ideia da nossa bolha. Mas assim, ó, eu vi muita gente, princípios muito fortes, assim, sabe? Lideranças, assim, que eu acho que, na boa, esqueceram completamente disso aí. Eu acho que diante da polarização foi tão poderosa, foi tão forte, que a pessoa esqueceu mesmo tudo que era as bases primordiais do evangelho, sabe? Então, eu não sei se a gente... Eu acho que... Não sei não, né? Assim, eu acho que o melhor caminho pastoral é esse que você falou, não tem jeito. Mas aí acreditar que, de alguma forma, isso vai mudar um cenário, assim, que a gente já tem hoje, eu acho que a gente vai salvar um ou outro. Deixa eu reagir a isso, né? Quando você diz assim, eu não sou tão otimista, eu também não. O que me traz para essa reflexão é o seguinte: o Tiago falou uma coisa antes daqui que eu achei legal, né? Que eu não gostaria de ser só um crítico, né? Porque a gente que está na academia tem essa tendência a criticar tudo e todos, né? Mas eu gostaria de ser um pouco mais propositivo. Uhum. Né? E aí, quando eu fui, inclusive, fazer as pesquisas e tal, o fundador da faculdade onde eu estudo, ele falou isso para mim: Lucas, entendi suas críticas, mas o que você propõe, né, em relação a isso? Então, quando eu tenho pensado assim sobre o que vai ser do ano que vem, eu penso assim, enquanto pastor de uma igreja, né? O que eu consigo fazer para ser propositivo? Que esse caminho que a gente pegou, assim, tá danoso, eu concordo 100%. Mas, tipo, o que eu posso fazer para tentar fazer alguma mobilização? Aí eu me lembrei muito aqui do Rubem Alves, né? Quando o Rubem Alves, ele diz assim: eu não sou pessimismo, porque pessimismo é olhar para o mundo assim meio de mau humor, né? E eu também não sou otimismo, porque ser otimista é você ignorar os fatos, né? E ficar sonhando com o futuro e ignorando os fatos presentes. Mas eu sou esperançoso, porque o esperançoso, ele pensa num bom futuro apesar do presente, não por causa do presente. Então eu concordo com você, eu também não sou otimista, mas eu tenho esperança de que talvez, dando bases densas de princípio, a gente consiga algum resultado. Eu tô aqui pensando também naquele texto do Rico e o Lázaro, quando o rico, depois que ele já partiu para outro mundo, né? Ele diz assim: meu, por favor, manda uma galera lá no mundo para falar para os meus pares, para os ricos como eu, que se eles continuarem vivendo como eles estão, eles vão parar onde eu parei, e não é em um bom lugar. E a resposta é: não será enviado ninguém no seu mundo, porque no seu mundo já existe a lei e os profetas. No seu mundo já existe a lei e os profetas. Olha o que ele está dizendo, isso é muito forte. A profecia que o seu mundo precisa já está no mundo. A lei, os princípios que o seu mundo precisa já estão no mundo. Eu não vou enviar mais nada para dizer algo ao mundo, porque o que precisa ser dito já está no mundo. Então eu penso que a gente vai fornecendo essa lei e essa profecia, né? O meu papel é ficar dizendo a lei, a profecia, os princípios, torcendo de ser ouvido por alguém. E eu acho que à medida em que esses princípios vão se fundamentando com mais força, eles confrontam consciências. O problema é que é um caminho assim, que não é de baseada.
é muito lento, é um passinho de cada vez, né? Mas eu concordo com você que não tem razão de ter muito otimismo, não. Eu acho que a gente também não pode se dar o luxo de ser sempre genérico, ou seja, de sempre pregar a palavra de Deus. Tudo bem, pregar a palavra de Deus como um todo é a tarefa do dia a dia, mas tem que ter algo mais específico do que isso, porque as pessoas elas não entendem como as coisas estão ligadas umas às outras. Então, você pode falar assim, o princípio da não violência, né? Você vai falar que bem-aventurados são os pacificadores, então você tem que ser uma pessoa que promove a paz, não a violência, não o ódio, etc. Mas aí quando acontece alguma coisa na vida real envolvendo a violência, ela não vai ligar esse princípio a isso, entendeu? Não importa quantas vezes você falar do princípio, porque a questão é você vai até citar texto bíblico exato, de contraprova, e é fácil de achar. Muito. É mais fácil de achar. Sejamos sinceros. Nossa, a gente já leu a Bíblia, mas... E é mais fácil de aplicar também. Eu acho que essa que é a parada. Ela responde a desejos nossos. Mas... Isso, exatamente isso. Porque ressoa melhor, ressoa mais, né? No nosso coração a violência do que a não violência. Ou seja, ser sempre genérico dá para nós como se a gente tivesse tempo suficiente para que as pessoas pensassem por si mesmas e tal, e aplicassem o mesmo princípio a todas as situações. Isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Amar o seu inimigo vai ser sempre uma opinião impopular, vai ser sempre um princípio impopular. A questão é que, se isso não for mostrado como acontece, né, na vida real, isso nunca vai ser compreendido na profundidade que ele deve ser compreendido. É por isso que Jesus não se esquivou de falar diretamente sobre o Império Romano, de falar diretamente sobre fariseus e tal. Imagine só, né, se Jesus fosse uma pessoa que, como muitos do nosso tempo, fala assim, não, vamos falar do Evangelho. Né? O Evangelho tem a resposta. Jesus não ficou falando, vamos falar sobre a Torá, vamos esquecer os problemas, entendeu? Vamos falar sobre a Torá. Prega, não fala de política, entendeu? Não, só prega. Isso, não vamos meter nesses negócios, esse negócio não, entendeu? Melhor não mexer nisso e tal. Não, peraí, Jesus não faz isso. Jesus está falando, tem uma coisa que nós temos a Torá, nós temos a lei, nós temos os profetas, mas o que esses profetas dizem em relação ao que nós estamos vivendo aqui, sobre o jugo da opressão romana? Nós estamos fazendo, entendeu? O que isso diz para nós em relação à pobreza extrema, o que isso diz para nós em relação à violência e assim por diante. E eu acho que isso pode nos ajudar, assim, novamente, não é o meu lugar porque eu não sou pastor, mas acho que isso pode nos ajudar a pensar como a comunidade absorve esses princípios. E eu não falo isso em discordância ao que o Lucas e o Rodrigo falaram, é assim, acrescentando. Eu acho que uma coisa são os princípios, outra coisa é como ele é exposto, porque se a gente se dá o luxo de expor ele de forma tão abstrata, parece que ele não vai fazer sentido quando algo realmente concreto acontecer e a pessoa precisa ser confrontada com aquele princípio para responder diferentemente, sabe? E talvez seja uma falha de discipulado também, né? Relacionado a vender o evangelho como uma possibilidade simples e fácil ou muito abstrata, né? Muito transcendental, que não necessariamente se relaciona com as demandas fora do aspecto religioso, né? Então, assim, aceita Jesus, você vai para o céu. Aceitou Jesus, vai para o céu, o restante aqui você administra, mas você aceitou Jesus, está no céu, e amar o próximo e dar outra face, mas na hora que o cara pega o transporte público, ele não vai dar outra face, ele vai continuar agindo, mas tudo bem, você já cumpriu aqui o rito religioso, você já se batizou, você já tomou a ceia, então você está santificado e não tem essa consciência, não, de que o evangelho é um desafio extremamente complexo para todos, né? Não existe nível de santidade na nossa turma humana de alguém que viva o evangelho integralmente e de que viva ele de maneira natural e fácil. Ele é complicado e ele é difícil. E ele tem que ser uma resposta justamente para essas demandas difíceis da sua vida. Então, ele é um desafio e o salto de fé, compreender que mesmo quando eu não consigo enxergar o porquê que dar outra face é a solução, talvez alguma hora eu entenda e compreenda como isso vai organizar a vida a ponto de isso provar-se o caminho correto. Mas enquanto eu não consigo entender, eu faço e obedeço. E me desafio a me posicionar contra a minha própria natureza, né? Contra o meu próprio reflexo de olhar uma situação de violência e falar, opa, peraí,
E óbvio, eu tô falando isso de um lugar que a gente precisa sempre compreender que é muito mais fácil apontar quando a gente tá num lugar confortável e que nos possibilita essa análise fria, né? Sim. Mas, independente disso, o grande desafio é olhar para situações em que a nossa natureza pecaminosa e violenta responde com: é isso mesmo, vai lá e olho por olho, dente por dente, e tem que matar mesmo pra gente limpar isso aqui da sociedade, essa pessoa não merece viver. Sim. E quando a minha fé me confronta falando: opa, peraí, isso aqui, será que isso aqui atende àquilo que é o mandamento do amar ao próximo como a si mesmo? Responde a toda a base da lei dos profetas, como Jesus falou? E isso é muito difícil, mas é a resposta. Esse final de semana eu ouvi um pastor lá que palestrou no nosso retiro lá de casais. Ele falou uma coisa relacionada a casamento, que eu acho que também depois eu fui perguntar para ele. Ele falou assim: isso que você falou, na verdade, ele vale para qualquer tipo de pensamento na vida cristã, né? E aí tem um pouco a ver com isso que você começou falando. A analogia que ele fez foi no casamento. Ele falou assim, que parece que nós crentes, quando casamos, por entender que casamento é para sempre, então nunca pode divorciar, porque divorciar é pecado, isso faz que a gente entre num comodismo, num modo de stand-by, que a gente para de se esforçar, de investir, de pensar, de ser excelente naquilo que a gente está fazendo no casamento, porque a gente está sempre pensando assim, separar não vai. Porque a gente tem aqui a religião que nos protege disso, né? Estamos com salvo-conduto aqui, então tá liberado. Exatamente. Eu tenho um salvo-conduto que separar não vai, então dane-se, eu vou levar até o final da vida desse jeito mesmo. Então, parece que com essa pregação que a gente tem, que a gente recebeu durante anos, de que salvou, tá salvo, acabou, agora, sabe, garantir meu lugar... Eu faço muito pouco, e aí parece que eu me acomodei num lugar, assim, num ostracismo, numa inércia cristã, de que eu não consigo mais pensar, por exemplo, numa fé pública, por exemplo, de ação, porque eu entrei num modo de stand-by, porque eu estou garantido, entendeu? Eu tenho minha salvação, está garantida. Eu não preciso fazer muito mais do que isso aqui, tá tudo certo, entendeu? E aí a nossa fé, ela vira uma coisa muito esquisita. E aí até quando eu fui conversar com ele depois, com esse pastor, ele falou assim para mim: Rodrigo, pensa naquele texto em que Jesus vira para os discípulos e fala assim: havia 2 filhos e o pai mandou que eles trabalhassem na vinha. Um deles virou para o pai e falou assim: eu não vou. E foi lá e mudou de ideia e foi. O outro disse que foi, que ia. E aí depois não foi. E aí Jesus falou assim: quem foi que fez a vontade de Deus? Aquele que disse que não ia. Então, aí ele virou para mim e falou assim: quantas pessoas estão dizendo aí que não quer nem saber do Pai, mas estão fazendo a vontade dele? E quantos estão dizendo que amam o Pai, mas não faz nem metade, nada, não está fazendo nada, entendeu? E aí, cara, isso me deixou numa reflexão, e aí quando você falou isso aí, deu um gatilho, porque eu fico pensando nisso, que o quanto da gente que acha que a gente garantiu, né? Nós somos o povo adquirido, né? O sacerdócio santo e tal, e o quanto que esse ticket, né? Nos leva a esse lugar de inércia, sabe? De não pensar, de parar de pensar em como a gente pode transformar o mundo que a gente está através da nossa fé, e o quanto a gente pode pensar, né, em fazer a vontade de Deus de fato, na zona pública, né, na área pública, na coisa pública. Então, me parece que há esse lugar de inércia provocado por essa religiosidade salvífica, sabe? Essa colonização salvífica que a gente recebeu e que deixa a gente distante de trabalhar na vinha, sabe? E fazer a vontade de Deus. Então, e eu acho que essa ilustração, né, essa explicação tem muito a ver com isso, né? A distância entre uma manifestação religiosa superficial contra uma expressão que não necessariamente tem a ver com uma confissão, mas com uma ação, né? O próprio Tiago lá falando, você tem a sua fé, mas não faz nada. A fé sem obras. Eles bosta, né? Eu vou falar, eu não tenho fé, mas tenho tudo isso aqui.
Quem que vai... Ou Jesus lá falando, quando chegar no dia, vai chegar, Senhor, no seu nome a gente não fez, não te conheço. Aí o outro vai vir e falar, não, pode entrar. Mas por quê? Porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, você me vestiu. Mas quando que a gente fez isso? Quando não fez para Jesus, não fez de uma manifestação religiosa. Não é isso que está interessado, né? Não é nisso que ele está interessado. Então, isso aí Ele até usou uma ilustração, isso aí que você falou, ele falou que toda vez que vai alguém pedir ajuda na igreja deles, na comunidade deles, eles se referem, eles fazem um exercício pedagógico de falar assim, tem um Jesus aí na porta querendo arroz, tem um Jesus aí na porta querendo um banho, para que eles nunca se esqueçam que Jesus falou que se manifestaria dessa forma, para a gente saber o que a gente tem que fazer, entendeu? Não esquecer de fazer a vontade de Deus, porque senão a gente entra nesse lugar, né, de stand-by aí da fé cristã, que acaba jogando a gente para esse lugar dos filhos que dizem que estão fazendo a vontade do pai, mas não estão coisa nenhuma, entendeu? Agora, deixa eu pôr fogo aqui na coisa. Bota fogo. Porque é o seguinte, eu acho que na história do evangelicalismo brasileiro, a gente nunca esteve menos de stand-by. Porque o ativismo e a politização dos evangélicos no Brasil nunca foi tão grande. Talvez nós estejamos em stand-by no sentido da ação, sei lá, em relação a pobre, órfã e viúva, né, para falar na linguagem bíblica, talvez nesse sentido sim, mas a gente não pode dizer que estamos de stand-by no sentido de não conectar aquilo que creem com as coisas que estão fora, né? Ou seja, as coisas que são públicas, que pertencem ao ambiente público, que pertencem ao domínio político, porque isso tem se feito muito. A questão é como, né? A questão é como isso é feito. E aí é por isso mesmo que a reflexão sobre temas específicos que são relacionados ao nosso mundo, coisas que estão acontecendo hoje, agora, é tão importante. Eu não sei se eu consigo ver o mundo evangélico de stand-by, entendeu? Eu fiquei aqui pensando, né, naquilo que você falou na fala anterior, sobre também não ser tão genérico, né? Porque as pessoas fazem as conexões que querem fazer. E eu pensei aqui quantas vezes eu preguei dizendo A, e alguém no final do culto veio e falou, pastor, muito bom o B que você falou, né? Eu falei B, eu não falei A, né? Então as pessoas vão fazendo essas conexões nesses vácuos, né? De que ficam de informação. É muito perigoso você contar com a boa compreensão do seu interlocutor. É verdade, verdade. E ao mesmo tempo, eu fiquei pensando aqui, é verdade isso. É necessário ser claro, até porque o profeta ele tem que ser claro. Ele tem que dizer o que está pegando e o que precisa mudar, né? Mas para quem que a profecia faz sentido, né? A profecia faz sentido para o sujeito que conhece a lei. A profecia faz sentido para quem conhece os pressupostos, para quem conhece esses princípios, né? Então, como é que você profetiza para quem não conhece o pressuposto? Como é que você profetiza de forma clara para quem não tem bem estabelecidos os princípios? Por que eu estou fazendo toda essa reflexão antes de reagir ao que você falou? Porque um dos princípios que a fé cristã tem, e é óbvio, é, por exemplo, a liberdade do sujeito, né? A liberdade individual é um pressuposto da fé cristã. Quando, por exemplo, Jesus Cristo vê o rico e fala assim, bom, vende tudo que você tem e dá para os pobres, e ele não quer vender. Jesus fala, ok, só não dá para me seguir, mas ok, você faz o teu caminho, né? Então, quando a gente tem uma mobilização política partidária e ela defende a restrição de determinadas liberdades, vou dar o exemplo da questão LGBTQIA+, ela jura que está assumindo um caminho favorável a Jesus e ao Evangelho, a partir da questão moral. Mas ela fere uma questão do Evangelho que é a liberdade da consciência do sujeito de decidir o percurso que ele quer fazer. Então é uma fé que tem como princípio a coerção, tem como princípio uma moral X que vai por um caminho esquisito. Se os princípios não estão bem fundamentados, a nossa aplicação é essa. É uma aplicação torpe, que destoa, né? Então, eu acho que o desafio completo talvez seja esse, tentar compreender bem quais são as nossas bases, os nossos princípios, e fazer bons caminhos de aplicação disso. E caminhos que sejam comunitários. Porque quando eu expresso o meu como, eu às vezes afeto ou deixo de lado algum como que eu não percebi que foi afetado. Então, à medida em que esses comos são comunitários, a gente vai se expressando de outras formas. Então, eu concordo com o Thiago, eu não acho que a fé evangélica ela está desmobilizada. Eu acho que ela foi mobilizada a partir de pressupostos errados.
A parábola agora tinha que ser assim: o pai mandou que eles colhessem as uvas. E aí o filho falou que está comendo as uvas agora, em vez de colher. Então, na verdade, eles não estão de stand-by, eles estão fazendo errado. A gente foi se mobilizando a partir de princípios equivocados, bases erradas. E aí, quando você não tem essas bases de forma densa, concreta, você vai fazendo aquilo que, inclusive, a sua carnalidade sugere, que é a busca pelo poder, né? Eu acho que quando eu usei esse exemplo, é mais para a gente entender que, assim, a vontade do pai, na verdade, é uma, né? E o que eu acho que os crentes estão fazendo hoje é um monte de coisa, menos a vontade do pai, entendeu? Eu acho que a maioria do evangelicalismo brasileiro hoje faz muita coisa mesmo, eles estão mobilizados, mas eles não fazem aquilo que Deus mandou fazer, entendeu? E esse para mim é a crítica hoje, entendeu? Quando a gente diz que faz muito, mas a pessoa que está dizendo que está fazendo muito outras coisas. Tudo quanto aquilo que Deus não está mandando a gente fazer. E o que Deus mandou a gente fazer, a gente não está fazendo, né? Então... Mas o que eu acho que é complexo nisso, Rodrigo, é quando as pessoas estão fazendo muito, dizendo, mas ela de fato acredita que o que ela está fazendo responde à vontade do pai. Sim. Não é uma hipocrisia. Não é uma hipocrisia. Ela de fato acredita. Ela não está sendo. Ela está de fato acreditando que aquele posicionamento, aquela ação responde a uma demanda do pai. Entendi. Né? Não é que ela tá usando de artifícios. Ela, sinceramente... Alguém sabe. Alguém ali sabe. Não. Você acha que todo mundo tá enganado? Mas tem coisas, de novo, voltando pra questão das redes sociais e tal, tem coisas, cara, que estão muito ligadas ao nosso ambiente de hoje e que não tem como separar, coisas que não existiam no mundo antigo. Sim, cara, a gente tem, assim, a descoberta daquela coisa do viés de confirmação, né? Ou seja, aquilo que você já acredita, você acaba tentando confirmá-lo por meio do que os outros estão falando. Então, você basicamente ouve o que você já acredita. É o algoritmo de modo orgânico. Isso, e na internet tem, assim, o algoritmo tem o que eles chamam de câmaras de eco, né? Então, a câmara de eco é basicamente isso, assim, o algoritmo é moldado por meio daquilo que você curte, ele vai te entregar cada vez mais aquilo que tá dentro do seu alcance ali, ou do seu limite de crenças. Então, cara, assim, é meio difícil de fugir, na verdade, desse tipo de coisa, porque o evangélico que age dessa forma como que a gente tá chamando de que não é a vontade do pai, que eu concordo absolutamente que não é a vontade do pai, por exemplo, a violência, né, alimentar a opressão e tal. Todas essas coisas não são a vontade de Deus, certamente, na minha perspectiva, né, mas dentro da lógica de quem está consumindo conteúdos que levam a pessoa a acreditar ainda mais e confirmar isso, assim, dificilmente ela vai realizar que ela não está fazendo a vontade de Deus, né? O que torna a coisa muito mais complexa, né? O que torna o trabalho de vocês, pastores, muito mais complexo, né? E dá para nós pouco espaço para debater, porque aqueles que deveriam estar ouvindo, esse conteúdo nem chegará nelas, sabe? Verdade. O que é triste, né? Aí agora eu vou dizer, aí eu acho que tá o grande ganho de ser pastor. Thiago, vem ser pastor, cara. Cara, é igual piscina gelada, né? É igual a piscina gelada, bem que tá boa. Não é nem piscina gelada, aí é quase um mar do glacial. É uma coisa muito especial que é você falar com todos, né? Eu acho que a vantagem de ser pastor é que você ultrapassa os limites desse relacionamento virtual, né? Sim. Porque a gente ainda é muito... a nossa ação... É que óbvio, a gente é um podcast, a gente tá na internet, mas a nossa ação é cada vez mais voltada e focada para o mundo virtual, talvez ainda não percebendo que o próximo passo da revolução é a gente conseguir abrir mão disso para os relacionamentos pessoais que nos possibilitam essa diversidade que a igreja possibilita, né? Porque a igreja ainda, dentro do ideal, é um espaço democrático que possibilita a convivência de diferentes, né? Porque a gente é cada vez mais nichado, inclusive nos espaços presenciais, né? Mas a igreja ainda se levanta como uma possibilidade de resistência nisso, de uma convivência unida por algo além das divisões propostas pela política ou pela internet, facilitadas por esse algoritmo aí, pelas bolhas, né?
A gente tem plena consciência que a gente conversa aqui e eu fico extremamente feliz quando alguém, por exemplo, discorda das coisas que eu escrevo, porque, assim, significa que chegou em alguém que ouviu e não ouviu apenas para ter o ego afagado e falar, nossa, olha que legal, eles pensam igual a mim, né? Se a gente tá falando só pro nosso cercado, a gente tá falando para quem? A gente tá fazendo para quê, né? Diferente do que talvez seja o reflexo de se sentir ofendido quando alguém discorda, na verdade, um indicativo de que, poxa, que legal, alguém que discorda tá ouvindo e, inclusive, se dispondo aqui a vir ofender a gente gratuitamente. É bom quando discordam sem ofender, né? Isso acontece com a gente lá, a gente fica super feliz, assim, porque, pô, maravilha, sabe? Discordou, você não precisou brigar com a gente e tal, a gente só tá conversando. É ótimo, cara, é ótimo. Mas uma coisa que eu falei, eu vou discordar de mim, ou vou pedir para que vocês... Porque eu pensei nisso enquanto vocês estavam falando sobre essa questão do viés de confirmação e tal. Existe um público para quem o evangelho é mais... eu falei que eu tô discordando de mim porque eu falei que todo mundo tem desafios e de fato todo mundo tem, mas existe um núcleo duro do evangelho em que a boa notícia ela é mais palatável, ela é mais agradável para determinados públicos do que para outros. Aplico. É muito mais fácil você falar, vai, vende tudo que você tem e me segue, para meia dúzia de pescador ferrado da vida, que só tem a rede e o barco bem zoadinho, e falar isso para um cara que é muito rico. Alguém que tem quase nada vai falar, pô, beleza, eu vou dar tudo que eu tenho aqui e seguir, eu tô dando quase nada, então eu vou. É muito mais fácil você falar, você precisa dar outra face para alguém que não tem condição de responder violentamente. Porque eu falar, não, da outra face, beleza, eu não ia conseguir reagir, eu tô apanhando mesmo. Então, para mim, é melhor aceitar esse evangelho de dar outra face dentro da proposta de que eu vou entrar pro reino de Deus, do que para alguém que tem condição de responder um tiro com um tiro mais forte ainda. Quem tem a possibilidade de revidar, vai ter muito mais dificuldade de abrir mão da possibilidade de revidar do que alguém que não tem essa condição. Tô me fazendo entender? Não, e vou além ainda, só para aproveitar esse gancho seu aqui e deixar o questionamento, aí a gente deixa os pastores responderem, já que hoje a pastoralidade é um tema também, né? Mas assim, eu vou para além, assim, a gente estava falando sobre ser específico quando a gente fala sobre questões e demandas do nosso tempo, né? É mais fácil a gente falar sobre perdão no âmbito familiar do que perdão no âmbito da polarização política, né? Ou seja, então o evangelho, ele é aplicado quando você prega, sei lá, sabe, para um namorado e uma namorada que tiveram uma discussão, você está auxiliando eles e tal, vou perdoar ele e tal, ou enfim, em algum caso até que seja um pouco mais grave do que isso, mas em âmbito assim, 1 a 1, intersubjetivo, do que em questões sociais. Aí, por exemplo, falar sobre violência, né? Violência no ambiente doméstico é uma coisa que está muito mais palatável hoje, né? Você falar, você não pode agredir sua esposa, né? É óbvio, mas assim, até algumas gerações atrás, é uma coisa normal, todo mundo fazia, né? E que, assim, era difícil se pregar o evangelho contra isso. Hoje, talvez as pessoas entendam de forma mais simples. Agora, quando se trata de violência policial, né, como é que funciona? Quando se trata de um genocídio, né, como é que isso se relaciona? Como é que o evangélico entende o evangelho nessas situações, entende? Então, também são âmbitos em que a complexidade da aplicação, ela pode ser maior ou menor. É um desafio além. Um crente lá, né, no meio da mata lá do complexo do Alemão, com a arma na mão, cumprindo ordens, no matar ou morrer, né? E aí? Tem isso. Isso, cara, isso é difícil. Eu acho que assim, fala aí, Lu, depois eu falo. Fui fazer um casamento, o casamento do meu cunhado, lá nos States. E aí e era bilíngue e tal, ia fazer com um pastor gringo lá. E aí o pastor mandou um e-mail e eu, curioso, fui ver a igreja dele. Eu peguei a assinatura do e-mail, que igreja que ele é? Fui ler lá e tal, e aí apareceu lá a declaração de fé da igreja. Eu fui ler a declaração de fé. Dentre os vários pontos da declaração de fé, tinha lá o liberalismo econômico. E ele colocava alguns textos bíblicos que defendiam o liberalismo econômico. Nacionalismo. Cara, ele foi além. Nacionalismo era patriotismo, não lembro bem. E aí alguns nacionalismo textos ia ser bíblicos. doideira, hein? Não, e ele defendia as questões de você ser um patriota, um nacionalista, e inclusive você não ser tão favorável assim aos imigrantes, porque o próprio Deus que definiu que cada um precisa estar numa terra e tal. Então isso é obra de Deus, né? E tal.
E aí eu não estou falando isso para tirar sarro, sei lá, do que estava escrito, mas a pergunta do Nani é muito boa, cara, que quando ele fala assim, tem algum público que é mais suscetível ao evangelho? Depende do evangelho. Se o evangelho for uma confissão de fé que afirma o liberalismo econômico e o nacionalismo, dá para os Estados Unidos inteiros ser evangélico, como eles são. Então, de que evangelho a gente está falando, né? Qual é essa afirmação do evangelho que a gente está falando? Porque no começo o Tiago falou uma coisa, ele disse assim que uma coisa é a minha fé, outra coisa é a minha teologia. Porque a teologia, ela conceitualiza, ela desenha, ela racionaliza, ela define aquilo que eu expresso como fé. Então, as duas coisas são distintas. A depender da teologia ou do evangelho apresentado, geralmente a teologia que a gente apresenta a partir do evangelho, é absolutamente possível, quase todo tipo de ser humano se adaptar a essa mensagem e achar essa mensagem o máximo. Nossa, que legal! Agora eu posso ser rico e não me importar com ninguém à vontade, tá tudo bem. Agora, essa provocação do Léo é muito boa, porque quando a gente lê o texto bíblico e vai percebendo como Jesus apresenta o evangelho, especialmente a lógica do reino de Deus, me parece que ele faz mais sentido para os pobres, porque é muito bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça. Quem é que tem fome e sede de justiça? É aquele a quem foi negada a justiça. É esse que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que choram. Quem é que chora? Quem é que tem angústia? Quem é que tem lamento? Senão aquele que não tem a vida atendida, acolhida, pelas facilidades do cotidiano, né? Então, a bem-aventurança, a sorte, não está justamente nessa ansiedade pela novidade do evangelho? Tá, aí que tá. As bem-aventuranças é uma mensagem que aquelas pessoas nunca ouviram. Aquelas pessoas que estavam diante de Jesus era uma multidão de moribundos que sempre ouviu que eles eram a escória do mundo. E Jesus olhou para eles e disse: vocês são a luz do mundo. Foi a primeira vez que eles ouviram isso. Eles nunca tinham ouvido alguém dizer: vocês são luz. Eles ouviram Roma falar que eles eram a luz, né? Vocês são a escória, vocês são os endemoniados, vocês são os paralíticos, vocês são tudo menos a luz do mundo. E Jesus anuncia a eles que eles são a luz do mundo. Eu acredito que a mensagem do evangelho de Jesus, que é o reino de Deus, ela alcança principalmente os pobres. Porque ela é uma mensagem de esperança a um mundo injusto. E em um mundo injusto, aqueles que estão em cima, eles estão sofrendo menos a injustiça, eles estão buscando menos por explicação, eles estão buscando menos por resposta. Aqueles que estão sofrendo estão clamando por Jesus. Aqui no Brasil, todo mundo aqui sabe disso, a maioria dos evangélicos são mulheres pretas. Por que será? Então é uma mensagem que alcança principalmente os mais vulneráveis, né? Principalmente os mais pobres. Então eu acho que sim, que o evangelho, conforme narrado no Novo Testamento, conforme eu compreendo também, porque cada um vai ter a tua compreensão, eu acho que ele é muito mais acolhedor para os vulneráveis, muito mais. Jesus Cristo pega pesado. Se for o Lucas que estiver escrevendo, então ferrou. Porque aí ele pega mais pesado ainda com quem tem dinheiro, com quem tá no poder, né? Lucas, ele pega mais pesado. Cara, então, mas tem uma coisa de uma disposição interna que o cristão deveria ter aprendido com o evangelho ou com os evangelhos, que nos assemelha ao que é o pobre em termos econômicos, né? O pobre em termos econômicos é aquele que necessita de recursos econômicos. Agora, o pobre de espírito e o pobre de disposição é aquele que admite que nada tem, que tudo é dádiva. Então, assim, essa é a postura cristã, né? Então, embora sim, isso é verdade, é o que a teologia latino-americana entendeu antes da teologia europeia e estadunidense, de que os pobres, Deus está sempre ao lado dos pobres. Pobre mesmo, né? A pessoa que não tem dinheiro, a pessoa que é oprimida socialmente, que é marginalizada, Deus está sempre do lado destes, justamente pelo que o Lucas falou, que é perfeito. Agora, é esperado também daqueles que não são pobres economicamente, né? Uma postura daquele que recebe, né? A postura da criança. A postura da criança que nada tem, né? Uma postura generosa também, né? Quando ele fala que o do olho bom, né? De encher o corpo de luz, né? É isso. Total. A minha tese, que eu posso estar enganado, inclusive, é que as bem-aventuranças, as primeiras 4 é Jesus falando com os vulneráveis. As outras 4 é Jesus Cristo falando com aqueles que podem oferecer algo aos vulneráveis. É dizendo assim, olha, a mensagem do evangelho não é só para quem
é pobre, é para quem também pode exercer a misericórdia com o pobre. Não é só para quem tem fome e sede de justiça, mas é para aqueles que estão dispostos a serem perseguidos por causa da justiça. Não é apenas para aqueles que choram, mas é também para aqueles que consolam os que choram. Jesus Cristo tem essa mensagem abrangente, né, que o Thiago falou, né? E a gente se identificar com o necessitado, porque diante de Deus nós somos os necessitados. E o restante do Sermão do Monte mostra isso, né? É toda uma mensagem só, né? Então, assim, a gente está falando ali, logo em seguida, das bem-aventuranças, uma série de recomendações, entre elas, a não vingança, por exemplo, que pressupõe a capacidade de vingança. Então, não é alguém que não tem o poder para se vingar. Deus está falando para alguém que poderia se vingar, mas ele não deveria se vingar, sabe? Que ele poderia cobrar quando alguém cobra, mas ele não vai cobrar o outro, ele vai dar a capa, vai dar a túnica, né? Então é nesse sentido que, até mesmo no cenário onde existe paridade de poder, por exemplo, né, paridade de condições, o evangelho nos leva a uma ética que é baseada na misericórdia, na graça, né? E não na retribuição ou, enfim, qualquer outra coisa que seja nesse sentido. Perfeito. E é importante perceber, né, nessa análise aí do Lucas, com complementação do Tiago aí, que mesmo assim, mesmo a gente tendo um perfil em que se torna mais suscetível ao evangelho, mesmo assim você vê que há uma resistência do povo, né, em relação a isso. Você vê em determinado momento, a galera vai embora. O evangelho se torna cada vez mais difícil. Ele não dá uma diluída, né, para ficar mais palatável, né? Então, assim, mesmo com a definição do perfil do que o evangelho é uma boa notícia que é difícil do ser humano em si. É difícil, é complicado. O que acontece aí, Nani, nas diversos perfis, é que o Lucas foi perfeito em falar assim, que tipo de evangelho, é que é por isso que a gente tem uma porrada de igreja com um perfil diferente, porque você vai tornando o evangelho palatável a determinado perfil, aí você vai e faz as confissões de fé que você quer, né, que são baseadas em crenças, né, e aí novamente essa divergência de que uma coisa é a verdade da fé cristã, né, que você pega ali do que o evangelho está dizendo, outra coisa é a crença, que é baseado naquilo que você interpreta da verdade que você ouviu. Ela pode ser uma crença verdadeira, ela pode ser uma crença falsa. Deus é bom. Bom, se Deus é bom, então eu nunca vou passar nenhum mal. Isso é uma crença falsa. Deus é bom. Mas Deus é bom, então ele vai estar comigo o tempo todo. Isso é uma crença verdadeira. Inclusive é baseado em algo que a Bíblia está dizendo pra gente. Então, assim, por mais que a gente tente colocar aí um monte de perfis em cima de perfis para poder definir, no final, o que Jesus está oferecendo, ele é algo simples, é algo que tem um perfil destinado, que é o pobre, que é o lado do pobre, mas que mesmo assim, mesmo para o pobre, isso aí é muito complicado, entendeu? Não, ninguém falou que ia ser fácil, não. Exatamente, é muito difícil. Mesmo para o pobre, a boa do Coldplay. A boa notícia ela é difícil, entendeu? De ser digerida, de ser... E aí entra a fala maravilhosa de Pedro no Novo Testamento, que ele fala o seguinte... Jesus vira para ele e fala, você não quer ir embora também com os outros? Ele fala, olha, eu até quero, ele diz assim, eu até quero, era melhor que eu fosse. O problema é que não dá, entendeu? Não dá para eu ir, porque o que eu encontrei aqui, eu não encontrei em nenhum outro lugar, e essa é a questão do espírito, do pobre de espírito que o Thiago estava falando, essa necessidade de que, assim, eu tenho uma coisa aqui que em ti foi satisfeita, foi plena, foi completa. Então, por mais que o meu eu queira me afastar disso porque é difícil, é aqui que eu encontro satisfação plena, é aqui que eu encontrei a vida eterna, entendeu? Sim. E dentro dessa farofa que é a religião no Brasil, a religião evangélica no Brasil, que o Lucas falou, mas qual evangelho, né? A gente ainda tem mais esse desafio, né? Que é não ir atrás do evangelho que satisfaça os meus próprios egoísmos, né? Porque a gente vai conseguir achar uma religião que atenda às nossas próprias opiniões e preferências e a nossa necessidade, né? E não vai ser difícil, vai ser até bastante, relativamente fácil. Igreja para todo tipo. Esses dias eu tava vendo um Reels de uma mulher que foi com o marido numa igreja de cowboy nos Estados Unidos. Eu falei, mano, igreja de cowboy church. Então, o desafio não é mais esse, né? Não é mais proclamar o evangelho, ele tá sendo, mas o problema é qual que é o evangelho mesmo, não essa
doideira que e essa fé que responde às minhas próprias ambições, quão disposto eu tô a ser contrariado e entender que aquilo ali não vai ser o caminho onde eu vou conseguir salvar de mim mesmo, né? Pelo contrário, eu vou entrar num esquema fraudulento. Que era melhor não ter religião, nem fé, e nem se... Né? Às vezes, para aplacar a consciência, você vai aderir a uma fé que vai te permitir esse benefício, mas que para fins práticos e de forma pragmática, não vai surtir qualquer efeito ou trazer qualquer tipo de benefício real, né? Vai ser só um auto-engano. Aproveitando, fazer uma pergunta para o Thiago, né? Aproveitando que nós temos um mestre aqui, doutorando em fé pública, a gente está falando muito de qual evangelho, né, Thiago? Fala para nós, qual que é o evangelho, por favor? É possível a partir... Qual que é o verdadeiro? Qual que é o verdadeiro? A gente queria saber isso. É possível, a partir de alguma leitura do evangelho, olhar para aquilo que a gente tem vivido hoje. A gente tem vivido hoje cenário de violência, especialmente aquilo que aconteceu há poucos dias no Rio de Janeiro, e a gente percebe uma movimentação dos evangélicos nas redes sociais, nas igrejas, enfim, os evangélicos, como sempre, também estão opinando, né? E é isso aí mesmo, tem que opinar mesmo, assim como todos os demais. Mas é possível, por alguma ótica do evangelho, ter algum outro caminho, senão o caminho da compaixão pelo que aconteceu, do lamento, da angústia? É possível, a partir da leitura do evangelho, comemorar a fé quando vai para a rua e olha essa cena no Rio de Janeiro? Qual o caminho que o evangelho de Jesus sugeriria de resposta, de afeto, né, para isso? É possível ter algum outro caminho, senão o caminho do choro, do lamento, da compaixão e etc? Cara, então, eu tenho a impressão de que os nossos irmãos e irmãs, eles estão preocupados com a justiça. Também é um tema importante. É um tema importante na Bíblia, é um tema importante para os profetas, é um tema importante para o Apocalipse, por exemplo, né? Justiça é um tema importante. E se imagina que justiça seja sempre uma coisa só. Ou seja, aquilo que você fez, você tem que pagar por ela, né? E isso sim, numa sociedade... Tem que existir esse tipo de justiça punitiva, né, para que a sociedade continue funcionando. Então, por exemplo, você tem que prender pessoas que cometem crimes. Isso é uma coisa básica. Você passa pelo sistema jurídico, você vai ganhar a pena, vai pagar a pena, depois você vai ser solto, reinserido na sociedade, etc. Então, no nível de sociedade, esse tipo de justiça que você faz, você paga, embora não seja olho por olho, porque hoje existe direitos humanos, né, existe coisas que são importantes, balizadores para que a gente mantenha a vida de uma pessoa, embora ela seja alguém que cometeu uma infração, cometeu um crime, mesmo assim, deve existir um tipo de justiça punitiva na sociedade. Agora, isso não é o que deve ou deveria definir a nossa forma de interpretar como evangélicos ou como cristãos, interpretar o que tem acontecido, como, por exemplo, essa ação, essa mega operação no Rio de Janeiro, que, enfim, matou 130 pessoas, ou talvez um pouco mais do que isso, tem a coisa da subnotificação, né? Que a gente também nunca sabe exatamente quais são os números, e que os números divergem. Não sei se vocês viram isso. Quando o pessoal ouvir esse podcast aí, vai ter essas informações vão estar com certeza mais disseminadas, mas existiu uma disparidade entre os números que foram enviados ao STF, por pedido do STF, e os números divulgados pelo governo do Rio de Janeiro, e isso levantou questões do tipo, será que estão escondendo alguma coisa, né? E aí tem um outro dado, que é um dado que eu vou mencionar só para que o contexto faça mais sentido ainda, de que não encontraram naqueles que foram presos, que não eram dos chefes do Comando Vermelho, né, que prenderam pouquíssimos nomes grandes, né, do Comando Vermelho, e o principal objetivo, que era prender o chefão lá, não conseguiram, mas a maioria esmagadora não tinha nem histórico policial, né? Eram pessoas envolvidas no crime?
difícil dizer, né? Porque se não tem exatamente uma ficha criminal, não tem como se ligar de forma tão fácil assim. A narrativa da política, quem tem o poder acaba ficando dominante nesse tipo de situação, torna as pessoas vulneráveis. Enfim, só adicionando detalhes aqui para a gente ver a complexidade desse tipo de operação. Por outro lado, também preciso ser justo, né? 4 agentes policiais morreram, o que é uma pena, porque eles foram expostos por um capricho de um planejamento mal feito, de segurança pública, e foram ceifadas suas vidas por conta de um mau planejamento. Então, tudo isso, essa situação, ela deveria ser vista por nós cristãos somente pelo viés da justiça punitiva de uma sociedade, ou ela também poderia ser vista pelo olhar normativo que a ética do evangelho nos dá, que é a ética da não violência. Acabamos de falar de tudo isso, né? Tudo que a gente falou aqui já pode ser simplesmente aplicado, embora, como a gente já disse, os princípios não são tão facilmente aplicados assim se a gente não der a ilustração correta, né? Sabe, a ética do rosto que se vira antes da vingança, ou que não se vinga, e etc, né? E assim vai, a pacificação, o pacifismo, se a gente for usar a palavra do termo mais político, né? Então, em resumo, eu diria o seguinte, que embora a situação seja muito complexa, né, e como vocês puderam perceber na forma como eu descrevi o que aconteceu agora, eu sou bastante crítico da forma como foi realizada essa operação. Eu acho que nós cristãos deveríamos pensar para além das pura e simples justiça. A gente poderia ver as coisas por meio do olhar, por exemplo, uma coisa que a gente não mencionou aqui, mas que deve ser mencionada nesse tipo de situação. Independente do crime de alguém, que alguém cometeu, tá? Suponhamos, na pior das hipóteses, que todos aqueles que foram presos eram realmente criminosos. Nesse caso, ainda não podemos desumanizá-los, porque eles ainda carregam a imagem e semelhança de Deus, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se for a pior hipótese, de que todos eram envolvidos no crime, né, e tal, ainda assim, a sua vida não poderia ser ceifada assim, né, como se nós fôssemos detentores daquilo que a gente, ou melhor, como se a gente pudesse decidir se a gente vai deixar uma pessoa viver ou morrer, né? Não é assim que funcionam as coisas, né? Ainda mais sob a perspectiva daqueles que acreditam que Deus criou cada indivíduo à sua imagem e semelhança, e nada, nenhum ato que a pessoa possa cometer retira esse tipo de designação divina dada por Deus. Embora, claro, a justiça deva ser aplicada, né? Então, enfim, é uma coisa complexa, mas eu diria que uma coisa só, que é o tema da justiça, não deveria balizar toda a discussão. A gente deveria ter outros tipos de recursos que nos ajudam a ver a coisa da forma como ela é, mais abrangente, né? Então nós poderíamos pensar na ética da não violência, na imagem e semelhança de Deus, na dignidade da pessoa humana, e numa justiça que não seja punitiva simplesmente, né? Pode ser uma justiça um pouco mais ampla, do tipo a justiça com misericórdia, né? Que acho que tem muita plausibilidade para o nosso contexto hoje, né? Na verdade, é trazer uma coisa que está na minha cabeça há alguns dias, que inclusive foi uma provocação do professor Miroslav. Num café que teve, tá? A gente participou, a gente perguntou sobre essa situação para ele. Chique, a gente tem um podcast com um cara que toma café com o Miroslav, com participação de um cara que foi citado pelo Miroslav. A gente não fala o sobrenome dele, né? Às vezes o ouvinte que não sabe. Vamos pregar a palavra do Miroslav Volf. Né? Espalha a palavra aí, por favor. Por favor, leiam ele, né, e tal, ouçam ele. Exclusão e Abraço, e qual outros livros aí? Aqui no Brasil tem O Fim da Memória, que você acha aí em algum lugar, algum sebo. Tem Uma Fé Pública, Uma Fé Pública mesmo, ficou no português. Exclusão e Abraço, e agora O Custo da Ambição. Custo da Ambição. Inclusive eu tô lendo esse aí, outro, tá, que nossa, incrível o livro. E tem outro também que eu esqueci, olha que vergonha. Eu fiz o prefácio desse livro. A vergonha é muito grande. Pela Vida no Mundo. Você fez o prefácio do livro do Miroslav? Na edição portuguesa, meu Deus, claro, né? Na versão em português. Mas não teve nada a ver com isso. Algum doido me chamou e eu escrevi. Mas fala pela editora Recriar. Sim. Você tomou café com o Miroslav. E aí, quando a gente fez a pergunta, ele lembrou de um trecho do texto bíblico que eu não lembrava. E aí, assim que eu cheguei em casa, eu fui ler de novo.
Ele falou e não falou onde estava, e eu fui pesquisar e fiz uma reflexão disso. Que está lá em Juízes, capítulo 19 e 20, quando um levita, ele encontra uma concubina, ela o deixa, vai para casa do seu pai, ela vai lá, busca essa concubina e no caminho de volta, ele está em Gibeá, que é uma cidade na tribo de Benjamim, e ali essa mulher ela é abusada e ela é estuprada e morre. Quando isso acontece, esse levita, ele corta o corpo dela em 12 partes e envia uma parte para cada uma das tribos de Israel. E ele diz o que aconteceu, né? Então as tribos vêm até Gibeá e pedem para entregar os criminosos. E aí a cidade não quer entregar os criminosos. Então todo Israel entra em guerra contra a tribo de Benjamim para que o mal fosse extirpado do meio deles. Assim. Eles entram numa guerra muito violenta, morre muita gente. Morre mais de 30 mil pessoas na guerra. E tem uma coisa muito curiosa que acontece. Deus, ele mandou fazer justiça e mandou que a justiça fosse por meio da guerra. Deus mandou atacar Benjamim e eles atacaram Benjamim. Então tudo aquilo que eles estão fazendo faz parte da justiça de Deus, que é o que o Tiago estava falando, o olhar da justiça. Mas quando eles voltam e a guerra acabou e eles venceram, eles conseguiram fazer justiça contra a tribo de Benjamim, eles voltam e eles começam a chorar e se lamentar por terem guerreado e por terem causado tanta morte. Esse texto, para mim, ele explodiu assim no meu coração. Ele é muito emblemático, que é independente de se isso foi justo ou não, porque aí a gente entraria na discussão de justiça no Rio de Janeiro, é uma discussão mais profunda ainda, e não quero entrar nela. Desse caso da Bíblia foi, depois que você executa a justiça, se ela é uma justiça executada por meio da violência, o caminho de volta a Deus chora. O coração de volta a Deus chora. Ele lamenta, ele angustia, ele chora, ele não celebra, ele não comemora, ele chora. Porque ele sabe que a vida é um bem extremamente valioso. E não algumas vidas, mas toda a vida é valiosa. Ele sabe que por mais que tenha sido, ali no caso da guerra contra Benjamim, um instrumento para a justiça divina, ainda assim ele foi violento enquanto instrumento. A Babilônia, por exemplo, foi instrumento para a justiça divina. Mas a Babilônia não era boa. Foi instrumento de justiça, mas ela não era boa. E a Babilônia celebrava o que fazia. Mas aqueles que têm o coração piedoso não celebram a morte, né? Então, uma coisa que ficou muito latente no meu coração foi, independente da minha crença sobre isso é justo ou não é justo, sobre isso é certo ou não é certo, sobre isso é bom ou não é bom, a celebração é um absurdo completo. Não faz nenhum sentido em relação ao evangelho. Por mais que eu acho que foi a melhor coisa do universo, a celebração não faz sentido, porque vidas foram ceifadas. E toda vida, como o Thiago disse, toda vida que é a imagem e semelhança do divino importa. Toda vida tem o seu valor por isso, né? Então a celebração é um absurdo e Deus abomina uma celebração baseada na morte. Por mais que você ache que essa é a coisa mais justa do universo, né? Sim, só o último comentário sobre isso, Lucas, perfeito, é meio que você falou, e acho que assim, também é preciso ver, só para ser didático, né? É preciso ver que há uma diferença entre a justiça no Antigo e no Novo Testamento, Claro, porque no Novo sim. Testamento não há nenhuma ordem de Deus para que as pessoas sejam mortas. Então você não vai ver Jesus ou nenhum lugar, nem mesmo no Apocalipse, Deus falando para sua igreja, ó, vamos lá matar esses injustos, vamos matar, entendeu? Os cananeus. Não existe isso no Novo Testamento. Então isso mostra para nós assim que, embora esse tipo de violência que era comum no mundo antigo por questões de conjuntura social acontecessem no mundo do Novo Testamento, que dirá no nosso mundo de hoje, é indesculpável, né? O que nos dá uma camada extra de lamento, que é exatamente o que o Lucas falou, sabe? Uma camada extra de sofrimento para aqueles que foram ceifados, não por justiça do governo, né? Mas por, enfim, por negligência, não sei, mas de qualquer modo, de que maneira seja o que aconteceu, qual mérito for moral, bom ou ruim, vidas foram ceifadas, né? Perfeito, obrigado, Thiago. Perfeito. E outra coisa que eu lamento também é o nosso horário, porque nós já estamos aqui terminando nossa conversa. Muito bom, esse programa ficou extremamente
Longo. Importante, agradável, deveras agradável, mas longo também, maior do que o habitual, mas porque realmente é um assunto que é muito profundo e muito caro para todos nós aqui, muito interessante. Começar agradecendo o Thiago, falar para ele falar sobre suas produções aí, como as pessoas podem te acompanhar, te seguir, o podcast, livro que você tenha, tudo mais. Maravilha, amigos. Obrigado demais pelo convite. Tamo juntos. Infelizmente, o meu colega de banca, o Cacau, não pôde estar aqui hoje. Numa próxima oportunidade, a gente grava junto, todo mundo e tal, pra gente partilhar esse momento especial. Fala bem de nós pra ele, Cacau. Precisa... Vou falar. Cacau. Foi legal, foi legal. Gente boa, cara. Vamos. Você pode vir na próxima, tá bom? Tá aprovado. Então a gente pode gravar. Mas enfim, já começando então falando do nosso podcast, né, que é o Fé Pública, a gente fala sobre questões políticas, questões assim de sociedade, nem sempre tão específicas, depende do tema. A gente já fez aí lives comentando mesmo coisas que aconteceram, mas a maioria dos episódios tenta pegar acontecimentos concretos e tentar transformar ele numa discussão um pouco mais ampla, né? Tipo que a gente fez aqui hoje. E além disso, cara, assim, eu não posto muita coisa no meu Instagram, então não vale a pena me seguir, mas eu tenho uma newsletter para quem gosta de ler em inglês. Eu escrevo, faço esse exercício de desafio pessoal, né? Escrevo uma newsletter em inglês que eu posso deixar aqui, que chama Some of What Matters. É um pouquinho daquilo que importa, né? E aí lá eu discuto questões que eu gosto, tipo literatura, política também, teologia política. O que eu acho que importa, né? Pode ser que alguém fale assim, isso aí não importa pra mim, mas pra mim importa, é por isso que eu deixo lá. E é de graça, assim, dá pra se inscrever pelo Substack e tal. Então, se alguém quiser dar esse suporte, eu ficaria muito feliz também. Tchau, galera. Valeu, foi muito bom, viu? Sempre muito bom aprender com o Thiagão. O Thiagão tem na teoria ele é minha ovelha. Na fé, cajadada, o cajado virtual. Na fé pública eu não sei, mas... No papel é uma coisa. No papel, não, mentira. É irmão da... tá na Irmandade lá. Muito bom, Thiagão, tá aqui junto com a gente. Obrigado por ter aceito o convite. Privilégio mesmo aprender com você aqui. E com meus amigos aí, o Hernani e o Lucas também. Obrigado. Foi bom demais o papo. Conversa boa. Valeu. Obrigado, valeu também. Conversa muito boa. Thiago, obrigado. E por favor, né, realmente ouçam o podcast do Thiago com Cacau. Eu ouço e aprendo muito. Sou um fã de vocês, amigo e fã, né? E é muito bom ter você aqui. Muito bom também ouvir vocês, aprender com vocês. E que o Senhor continue abençoando você e colocando no teu coração esse caminho de pesquisa, de produção, que abençoa a igreja. Então que você continue sendo aí essa fonte, né, de coisa tão boa pra gente, tá? Que Deus te abençoe, mano. Obrigado. Amém. Olha, tá vendo? Por isso que é bom ter o pastor no grupo, né? Aí eu falo... tá vendo? O Rodrigo perguntou, né? E aí... Exortada, né? Ele te deu uma cajadada. É que você tem dois tipos de pastor. O pastor que tá acostumado, que convive, e o pastor distante. É igual mãe, quando você tá longe. É verdade. Não, eu acho que os dois se complementaram, então foi ótimo. Aqui a gente morde e assopra ao mesmo tempo. Isso. Muito bem, obrigado a você que nos ouve. Muito obrigado pela audiência. Nos siga nas redes sociais, @canal Telescópio. Siga a Crentaços, @Crentaços. Nós nos vemos mês que vem, todo dia 10, um episódio novo. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!